Sejam muito bem-vindos à última aula do módulo 1, a nossa aula 7. Nós veremos agora o último dos 5 passos para você ajudar o seu liderado a desenvolver o raciocínio. Vamos recapitular quais são eles? Então, na primeira aula você aprendeu a importância de ter clareza do pensamento. Ao invés de dar conselhos e respostas prontas, usar a pergunta, a arte da perguntatória para gerar novas conexões no seu liderado. Na aula 2, a Leila falou para vocês a diferença do foco no problema e do foco na solução. Como o foco na solução ele vai trazer muito mais insights. Depois, na aula seguinte, nós vimos como distender o pensamento, não se contentar com aquela primeira resposta pronta e ficar confortável com o desconforto do outro. Agora, nessa última aula, você acabou de ver com a Leila como destacar o positivo e oscilar entre feedback e entre feed-forward para ajudar o seu liderado a consolidar melhor essas ideias com foco no futuro. E eu vou passar para vocês agora a importância de colocar o processo antes do conteúdo. O que isso significa? O processo eu estou falando exatamente desses 5 passos. Quando o seu liderado vem trazer uma questão para você e você começa a desenvolver o raciocínio com ele, o risco de vocês dois se perderem juntos nos detalhes, ele é imenso. Tá? Então, tem uma colinha, eu recomendo que você faça ali uma colinha com esses 5 passos para colocar o processo antes do conteúdo, tá? Então, quando você não foca no processo, quando você não está ali 100% presente, o risco de você colocar tudo a perder e ir por água abaixo, ele é muito grande. Então, tenha disciplina nas suas conversas. Defina bem qual que é o processo antes do como especificamente fazer cada uma das coisas do conteúdo. E mantenha o seu foco para que as conversas sejam 100% produtivas, tá? Os níveis do processo de pensar são os seguintes. Primeiro, o visão. A visão significa você perguntar para o seu liderado qual que é o seu objetivo aqui. Então, pensa que você quer chegar num lugar, a visão é lá na frente. Qual é a sensação de estar no meu destino, de ter chego na linha final ali, a linha de chegada? O segundo processo é o do planejamento, ou seja, como que eu vou chegar lá? Então veja a desconstrução. Primeiro eu tenho a visão de onde eu quero chegar, depois eu tenho um plano de como chegar lá. Depois que eu tenho esse plano, esse planejamento, eu vou descer mais um nível que é o do detalhe, como executar esse processo, tá? Por fim, eu tenho o quarto nível do pensamento aqui, que é pensar no que está dando errado para você mitigar possíveis obstáculos, fazer planos de contingência. E os 5 que a gente fala do drama são das emoções envolvidas. Agora, vamos colocar isso num exemplo prático para facilitar um pouco mais? O seu liderado vem falar para você que ele está com um problema em finalizar um projeto, que ele está dependendo de uma outra pessoa dar um input para ele poder fechar um trabalho, um relatório, um projeto, tá? Ele vem para você aonde? No nível 5. Carregado de drama. Ai, porque o fulano não me ajuda, porque eu já pedi, porque é descomprometido, porque eu já não sei mais o que fazer. E ele fica preocupado, fica inseguro com o prazo. Então ele tá com muita emoção envolvida. E você precisa tirar ele do drama e trazer ele para o primeiro nível. Peraí, mas qual que é o seu objetivo aqui especificamente? O meu objetivo ele é chegar na entrega desse relatório dentro do prazo. Legal. Então, vamos planejar como que você pretende chegar lá? Trazendo as perguntas de clareza do pensamento, né? Então, vamos planejar. Você tem aqui já os inputs do que você precisa, há necessidade de envolver mais pessoas. Vamos planejar isso. Aí a gente vai chegar no detalhe, como especificamente você pretende fazer isso. Para, enfim, entrar na questão dos planos de contingência do que deu errado, tá? Então, o processo do pensar, quando você está no nível 5, que é o nível do drama, ou você está no nível do problema, que é o nível 4, que geralmente é onde a gente fica nas conversas, você não vai conseguir chegar numa solução que seja engajadora, que gere aqueles insights, a energia da dopamina, do momento eureka, ok, pessoal? Ok, agora vamos colocar isso em prática? Muito bem.
E eu tenho aqui algumas atividades para ajudar vocês a fixarem esse conteúdo, lembrando da lei das 72 horas. Ou seja, tudo aquilo que você coloca em prática nas primeiras 72 horas quando você aprende, a possibilidade do seu cérebro assimilar isso muito melhor e fixar esse conteúdo aumenta, tá? Então, primeiro, avalie como que você está se posicionando frente aos problemas e desafios da sua área. Utilize aquelas perguntas que foram sugeridas lá no passo 2 para entender se você está com foco na solução ou com foco no problema, ok? Você pode também praticar as perguntas que foram sugeridas no passo 4 para trabalhar com um membro da sua equipe e ficar craque em destacar o positivo no passo 4. Treine cada um desses passos em separado. Faça aquela colinha que eu recomendei para vocês, deixa ali do lado para vocês checando cada um dos passos e treine em separado até você ganhar confiança, você ficar na sua competência inconsciente, como você dirige hoje, fazendo várias coisas, você poder navegar por esses 5 passos tranquilamente e desenvolver o pensamento das outras pessoas. Também é importante você destacar os seus positivos, então registre o que você aprendeu com isso, o que dá para fazer diferente, quais foram as suas conquistas. E por último, e não menos importante, utilize as estratégias de feedback e feed-forward da trilha do feedback sem sofrimento, tá? Eu vou deixar depois para vocês aqui na descrição da aula um link para vocês poderem acessar o nosso canal do YouTube. A trilha do feedback sem sofrimento, ela fala também em 4 aulas como é que você trabalha feedback e feed-forward e oscila entre essas duas coisas para você ficar craque e transformar esse momento numa experiência de crescimento e desenvolvimento para o seu liderado. Gostou? Então, muito obrigada por ter nos acompanhado nesse módulo 1. A gente se vê logo mais.